bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar os senhores vereadores, os servidores dessa casa legislativa, os secretários, diretores e todos os servidores do Poder Executivo. Cumprimentar o público presente e aos internautas que nos assistem e participam pelos meios de canais oficiais da Câmara Municipal no Facebook e YouTube. Desejar a todos uma excelente sexta-feira. Em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, por intermédio da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Embu Guaçu, realiza nesta manhã audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento de metas fiscais do Poder Executivo referente ao terceiro quadrimestre de 2022. O objetivo da audiência é abordar a execução orçamentária e finança referente ao período de setembro a dezembro de 2022, apresentando os resultados das receitas, despesas e dívidas, demonstrando-se as metas fiscais foram alcançadas. Informo que desta audiência foi dada publicidade no site oficial do Poder Legislativo, como em suas redes sociais oficiais, com a publicação do edital 001/2023, com antecedência de 15 dias. Informo sobre a sua realização, bem como os critérios para sua participação. A audiência pública terá a duração máxima de 1h30, podendo ser prorrogada a critério do presidente. Integram a Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo os vereadores Joãozinho do Cavalo, Edmilson Santos e João Sené. Presente nessa audiência, o secretário de Finanças e Orçamento, Antônio Lopes Sueiro. E os vereadores que aqui se encontram, Crebinho Jogador, Isaías Coelho e João Sené. Prezando pela ordem nessa audiência, informo para todos presentes e aos que nos acompanham pelos meios de canais oficiais da Câmara Municipal, que em atendimento ao edital de convocação, esta audiência terá 4 fases. Primeira, abertura e explicação inicial. Segundo, exposição da matéria. Terceiro, manifestação presencial. Quarto, manifestação virtual. Iniciando a fase de exposição da matéria, concedo a palavra ao secretário Antônio Lopes Sueiro. Só para registrar a presença aqui do professor Colli. Bom dia a todos. Sempre é um prazer estar nesta casa para participar de audiências públicas das mais variadas espécies. Casa essa que eu tive a possibilidade de representar na condição de vereador, na condição de presidente da Câmara, e é sempre muito prazeroso mesmo estabelecer um diálogo com a população, com os vereadores, acerca da situação financeira da Prefeitura, questões orçamentárias, mesmo até porque é uma imposição legal. A cada quadrimestre há uma audiência pública para que os números sejam colocados à disposição dos interessados. Dando início, farei relatórios numéricos a respeito das receitas municipais, quer sejam diretas ou indiretas. A receita tributária em 2022, nós tivemos IPTU no terceiro quadrimestre, uma arrecadação de 3.260.000 e totalizou uma arrecadação anual de 13.715.000,
com uma queda na arrecadação do IPTU em 2022 de cerca de R$ 1 milhão. Convém fazer uma observação que em 2021 nós tivemos uma lei de anistia que permitiu um aporte de receitas desse tipo de tributo no montante de mais ou menos 4 a 5 milhões. Portanto, se a gente excluir os valores que foram arrecadados em decorrência da anistia, nós tivemos um aporte de mais ou menos de 2 a 3 milhões para o exercício de 2022. Mas os números frios apontam para uma queda, mas como eu observei, fruto da anistia, da arrecadação gerada pela anistia de 2021, que não ocorreu em 2022. Mesmo porque todo processo de anistia, ela tem que ser de tempo em tempo, tem que ocorrer de tempo em tempo, não pode ser repetitivo, porque senão a gente acaba estimulando a inadimplência dos tributos anuais. Imposto de renda na fonte. No terceiro quadrimestre, nós tivemos uma arrecadação de R$ 2.856.000, totalizando no final do ano R$ 7.715.000, com um aporte, um crescimento de 2 milhões. ITBI. ITBI é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. No terceiro quadrimestre, tivemos uma arrecadação de R$ 762.000, fechando o ano com R$ 2.234.000, uma queda de R$ 800.000. O ITBI, ele é um tributo derivado das transações imobiliárias, portanto, não há uma perspectiva de crescimento, depende muito do mercado, não há uma perspectiva de crescimento constante, depende muito do mercado imobiliário. Existem anos que o mercado está mais aquecido, a arrecadação melhora. Existem anos que o mercado está menos aquecido, a arrecadação decresce um pouco. Imposto sobre serviço de qualquer natureza. No terceiro quadrimestre, tivemos uma arrecadação de R$ 2.903.000, fechando o ano com R$ 7.752.000, um crescimento de R$ 2.300.000 em relação ao exercício de 2021. Taxas e contribuições. Fechamos o terceiro quadrimestre com R$ 2.562.000. O exercício encerrou-se com uma arrecadação de R$ 10.042.000, um aporte de R$ 100.000 num contexto geral, manteve uma certa estabilidade. Total da receita tributária no terceiro quadrimestre, R$ 12.346.000. Total arrecadado durante o ano como receita tributária, R$ 41.460.000. Um aporte, um crescimento de R$ 2.600.000. A grosso modo, um pouco mais que 5%. CIP, contribuição de iluminação pública. No terceiro quadrimestre, nós tivemos uma arrecadação de R$ 2.216.000. No total, em R$ 4.916.000, um aporte de R$ 125.000 em relação ao exercício de 2021. Convém lembrar que essas receitas municipais, elas são corrigidas anualmente e boa parte dela está vinculada à cobrança de iluminação pública, no próprio IPTU, quando não tem energia elétrica, qualquer coisa assim. Receita patrimonial e receita de serviço. No terceiro quadrimestre, tivemos uma receita patrimonial e receita de serviço de R$ 972.000. Fechou o exercício com R$ 3.042.000, com um aporte em relação a 2021 de R$ 2.200.000. Transferências correntes da União. FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Fechamos o terceiro quadrimestre com R$ 20.167.000. Fechamos o exercício com R$ 58 milhões, um aporte de 12 milhões a mais, uma média de 1 milhão a mais por mês. ITR, Imposto Territorial Rural, é uma das mais fracas arrecadações tributárias do município. Terceiro quadrimestre, R$ 36.000. Total do exercício, R$ 56.000. É um tributo que não é arrecadado pela prefeitura, é arrecadado pelo governo federal sobre as propriedades rurais e transferidas ao município. Transferência de saúde. Terceiro quadrimestre, R$ 1.094.000.
total durante o exercício, R$ 11.812.000, uma queda de R$ 3.200.000, ou seja, os recursos destinados à saúde, oriundos da saúde, através do governo federal, em 2022 teve uma queda de quase 30% em relação ao exercício anterior. Transferências da educação, terceiro quadrimestre, R$ 1.695.000, total R$ 5.110.000, uma queda de R$ 50.000. Transferência de assistência social, terceiro quadrimestre, R$ 515.000, total do ano, R$ 1.922.000, um aporte significativo de R$ 1.300.000 para a promoção social. Outras transferências da União, terceiro quadrimestre, R$ 1.663.000, total do exercício, R$ 5.055.000, um aporte, um crescimento de R$ 2 milhões. Recurso federal oriundo de transferência do Covid. No terceiro quadrimestre não tivemos transferência nenhuma. No total, R$ 163.000, uma queda de R$ 1.700.000. É plenamente justificável, uma vez que o efeito Covid, gradativamente, e graças a Deus ao empenho de autoridades, já passou, portanto, essas transferências para essa finalidade específica deixaram de existir. ICM, uma transferência do governo do Estado. Terceiro quadrimestre, R$ 11.160.000. Total, R$ 33.231.000, um aporte de R$ 4,5 milhões. Isso deve ser o trabalho de formiguinha que o Marcelo Rainha faz em acompanhar as guias que são remetidas à Receita Federal, à Receita Estadual, desculpa, buscando melhorar o índice de participação do município. Entre todos os municípios da região, Embu Guaçu foi que apresentou maior crescimento. Óbvio que o parque industrial, o parque comercial de Embu Guaçu não se compara com Taboão, com Embu, com Itapecerica, mas se a gente for verificar o crescimento do índice, nós temos estado num crescente, moroso, pequeno, mas sempre crescendo, enquanto outros municípios experimentaram decréscimo em suas alíquotas. IPVA, terceiro quadrimestre, R$ 1.658.000, total R$ 9.501.000, um aporte, um crescimento de R$ 2.200.000. IPI, terceiro quadrimestre, R$ 102 milhões, total do exercício, R$ 290.000, uma queda de R$ 60.000. Multas de trânsito, terceiro quadrimestre, R$ 1.157.000, total R$ 3.159.000, um crescimento de R$ 1.700.000 no exercício. Restituições, no terceiro quadrimestre, R$ 441.000, no total R$ 947.000, um aporte de R$ 190.000. Outras receitas, no terceiro quadrimestre, tivemos um valor negativo em função de acertos de conta de R$ 84.995.000. Fechamos o exercício com R$ 693.208, uma queda de R$ 300.000. 300 mil. Outras receitas correntes. Terceiro quadrimestre, R$ 1.514.000. Total no exercício, R$ 4.800.000. Uma queda de R$ 1 milhão em outras receitas correntes. Total das receitas correntes no terceiro quadrimestre, fechamos com R$ 73.978.000. No total do exercício, R$ 233.769.000, um crescimento de R$ 35 milhões durante o ano. Total das receitas de capital, no terceiro quadrimestre,
nós tivemos uma arrecadação de R$ 898.270. No total, R$ 5.826.891. Um crescimento de 3.600.000 em relação ao exercício de 2021. Deduções do Fundeb. As deduções do Fundeb, elas ocorrem sobre a receita de FPM, ICM e PVA, na ordem de 20% das transferências da União e dos Estados. No terceiro quadrimestre, tivemos uma dedução nas contas do Fundeb de R$ 6.086.000, totalizando R$ 19.305.000, com um crescimento nas deduções na ordem de R$ 3.500.000. Só um parênteses, quanto maior for a arrecadação do FPM, ICM e PVA, maior é a dedução, porque aplica-se uma alíquota sobre esse montante. Então, se nós tivermos um crescimento nas deduções, significa que nós tivemos um crescimento na arrecadação. Receita orçamentária de 2022. Terceiro quadrimestre, 68.790.000, totalizando durante o ano 220.290.000, um crescimento de 35.360.000 O acumulado no terceiro quadrimestre foi de 68.790.716. O total, 220.290.514, no crescimento de 35.360. Na correlação receitas-despesas no exercício de 2022, nós tivemos uma receita de total de R$ 220.290.514,96 e uma despesa empenhada de 220, ou 1,21% na diferença receita e despesa. Gastamos a mais do que nós arrecadamos. E quando, na realidade, o equilíbrio entre receita e despesa deve ser ressaltado, inclusive com possibilidade sempre de superávit. Em 2021 nós tivemos um superávit significativo, em 2022 tivemos um pequeno déficit. Nas reuniões a gente sempre bateu na tecla de que a gente deve gastar de forma racionalizada, ou seja, procurar gastar com qualidade. E é algo meio difícil de se atingir, exatamente pelo fato de que cada secretário quer mostrar mais serviço, e para mostrar mais serviço tende a gastar um pouquinho mais, e às vezes não de uma forma muito racional. Mas a Secretaria de Finanças, como é uma secretaria a meio, a gente promove a contabilização e procura promover a arrecadação para fazer frente às despesas. Agora entraremos na composição das despesas do exercício de 2022 por secretaria. No gabinete do prefeito, no terceiro quadrimestre, nós tivemos as seguintes despesas: pessoal em encargos, R$ 479.514, custeio, R$ 241.310, investimento zero, total R$ 720.824. Em relação ao exercício de 2021, tivemos uma despesa maior de R$ 840.000. A Secretaria de Finanças, no terceiro quadrimestre, pessoal em encargos, R$ 631.856. Custeio, R$ 480.594, investimento zero. Total, R$ 1 milhão. Composição da despesa por exercício. É a primeira folha. É por secretaria.
Total das despesas da Secretaria de Finanças, R$ 1.112.450. Jurídico, no terceiro quadrimestre, pessoal em cargos, R$ 407.075. Custeio, R$ 65.512. Capital, não houve despesa. Montante geral, aí erraram na conta aqui, R$ 472.588. Educação, no terceiro quadrimestre, despesas com pessoal em cargos, R$ 17.943.000. Custeio, R$ 10.799.000. Investimento, R$ 28.511. Total, R$ 75.861.719. Em relação ao exercício de 2021, teve um aporte de 21 milhões, ou seja, dos 42 milhões de excesso de arrecadação, a Secretaria de Educação absorveu 21 milhões. Cultura, terceiro quadrimestre, pessoal em encargos, 138 mil, custeio, 62 mil, investimento não houve, total, 200 mil reais, 734. Esportes, terceiro quadrimestre, pessoal em cargos, 400 mil reais, custeio, 365 mil reais, não houve investimento, total, 765.601 reais. Obras e planejamento. Pessoal em cargo, R$ 28.901. Custeio, R$ 93.558. Não houve investimento, total do quadrimestre, R$ 422.460. Só observando aos espectadores e aos presentes também, quando aparece o TG é total do ano, né? Porque, como a gente está mencionando a questão do quadrimestre, eu estava omitindo, mas está registrado ali. Infraestrutura, no terceiro quadrimestre, pessoal em cargos, 2 milhões... Oi? Não, desculpa, eu pulei, desculpa. Saúde. Saúde você falou. Não. Não, da saúde não. Obras e planejamento. Saúde. Pessoal em cargos, 11 milhões 653.803 reais. Custeio, 12 milhões 519.754 reais. Investimento, 100 mil reais. Total no quadrimestre, 24 milhões 273.558 reais. Total geral, 70 milhões 551 mil reais. Desses 70 milhões, um aporte de 14 milhões em relação ao exercício anterior, né? É um valor considerável que se aplica na saúde, equivalente um pouco menos em relação à educação. A educação gastou 75, quase 76, e a saúde gastou 70 milhões. Num orçamento de 230, tem-se 145 só para essas duas secretarias. Uma observação em relação à saúde. Os investimentos por parte do governo federal teve uma redução de 3 milhões e 200 mil, ou seja,
aumentou-se a despesa e reduziu-se os repasses do governo federal em relação à saúde. Isso significa que a situação ficou bem mais apertada do que em 2021. Assistência social, terceiro quadrimestre, pessoal em cargo, R$ 1.367.957. Custeio, R$ 1.803.059. Investimento, R$ 13.164. Total do quadrimestre, R$ 3.184.180. Infraestrutura, terceiro quadrimestre, pessoal em cargos, R$ 2.160.000. Custeio, R$ 4.451.000. Investimentos, R$ 1.373.000. Total do quadrimestre, R$ 7.985.000. Total investido na infraestrutura em 2022, R$ 28.536.000, com aporte de R$ 9.300.000 a mais em relação ao exercício anterior. Segurança e transporte, terceiro quadrimestre. Pessoal em cargos, R$ 3.213.911. Custeio, R$ 624.820. Investimento, zero. Total do quadrimestre, R$ 3.338.000. Agricultura, pessoal em cargos, R$ 62.332. Custeio, R$ 141.934. Investimento, R$ 840. Total do quadrimestre, R$ 205.107. Meio ambiente, terceiro quadrimestre, pessoal em cargos, R$ 127.768. Custeio, R$ 55.922. Investimento não houve, amortização não houve. Total, R$ 183.690. Administração, terceiro quadrimestre, pessoal em cargos, R$ 2.150.000. Custeio, R$ 2.363.000. Investimento zero. Amortização, R$ 221.839. Total geral de pessoal em cargos, R$ 117.852.909. Custeio, R$ 95.379.783. Investimento, R$ 6.710.649. Amortização, R$ 2.957.536. Comparativo entre receita, despesa empenhada e despesa realizada nos últimos 12 meses. Despesa com pessoal, R$ 117.546.180. Tivemos um acréscimo na folha de pagamento de 19 milhões de 2021 para 2022. Inativos, R$ 311.000. Restos a pagar, zero. Sentenças judiciais, R$ 1.149.000. Teve um aporte de 260.000 em relação ao exercício anterior. Indenização por demissão, R$ 2.269.000. Um aporte de R$ 1.100.000. Outras despesas de pessoal, R$ 1.100.000. Coisas que não aconteceu no ano anterior. Despesa aplicada com pessoal, R$ 113.339.145. Uma observação, o montante da despesa de pessoal exclui inativos, sentenças judiciais, indenizações e outros mais. Não entra no cálculo dos 54%. Desse montante que foi mencionado, as despesas ficaram em 53,25%. Portanto, aquém do limite fatal, que é 54%.
Em relação à receita corrente líquida, nós tivemos uma receita de 212.823.591 reais. Em relação ao exercício anterior, aproximadamente 40 milhões a mais. Demonstrativo de aplicação na saúde. Nem toda a receita entra na aplicação dos percentuais da saúde. Prevista para o ano 2022, a arrecadação R$ 112.832.749 reais. Realizada até o terceiro quadrimestre, R$ 127.688.883 reais. Um aporte de 19 milhões. Valor aplicado na saúde, 42.357.184. Esse 42 milhões é o que incide o percentual por lei, mas a despesa, como a gente já deixou claro, foi muito mais elevada que o mencionado aqui. O que a prefeitura investiu em saúde o ano passado foi 33% desse montante. A aplicação no ensino. Também nem todas as receitas incidem na aplicação do ensino. O previsto era 116 milhões de arrecadação, 116.176.942. Registrou-se uma arrecadação de 132.840.559 reais. Teríamos que ter investido 29.044.000 reais e foi investido 33.210.000 reais. Isso atingiu um percentual de 29,64%. Em relação ao previsto, teve um aporte de 11 milhões acima. Gastos com precatórios, de acordo com a emenda constitucional 62 de 2009. No terceiro quadrimestre, a prefeitura depositou com despesas de precatório 212, não, desculpa, o valor da receita corrente líquida, que é base de cálculo para estabelecer o percentual de pagamento de precatório, foi de 212.823.000 reais. E o que se pagou de precatório foi 853.894 reais e 32 centavos. No terceiro quadrimestre. Durante o ano, se depositou como precatório no Tribunal de Justiça 2.422.677 reais e 95 centavos. O precatório, a gente deposita em média de 1,07 a 1,2 da receita. Ultimamente a gente tem aumentado espontaneamente esse depósito, porque essa emenda constitucional ela tem um prazo de vigência. E se ao final dela a gente não conseguir matar as nossas dívidas de precatório, nós teremos que saldá-la de uma vez. Então a gente está aumentando gradativamente para que quando chegue ao final da vigência dessa emenda constitucional, a prefeitura não esteja devendo mais nada de precatório, ou se tiver, num valor bem inferior. Né? E quem faz a distribuição do pagamento do precatório não é a prefeitura. A prefeitura efetua o depósito no Tribunal de Justiça e, pela ordem cronológica dos precatórios que lá estão, os valores são distribuídos para os credores. Eu acho que era só isso que tinha que comentar em relação ao terceiro quadrimestre de 21. É 22.
Obrigado. É que eu trouxe de 21 e o 22 para comparar. Obrigado por enquanto. Encerrada a fase de exposição da matéria, informo ao público que nos acompanha que será disponibilizado agora no chat do Facebook e YouTube da Câmara o formulário para o envio das manifestações da presente audiência. O formulário ficará disponível por 15 minutos e serão lidos na fase de manifestação virtual. Prosseguimos, passamos para a fase de manifestação presencial. Cada manifestante terá o tempo no máximo de 5 minutos e é permitido à parte. Pela ordem, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Pois não. Não, o Fernando mencionou para a gente poder tentar elaborar É isso que eu em vou fazer. 5 minutos para a Dentro gente dos 5 poder, minutos. porque tem um manifestante aí. Não, mas Ô, é uma ordem. Só um Pedi a segundo. palavra, desculpa, senhor. O vereador vai dar a palavra, em seguida a gente vamos ver conforme a lei. Aí depois... Tá, aí o senhor retira depois da gente. Bom dia, presidente. Presidente Joãozinho do Cavalo. Que honra participar de uma audiência sobre a sua presidência. Professor Sueiro, meu amigo professor Sueiro, demais vereadores, público aqui presente, Dani. Então, vou fazer conforme combinado, presidente, professor Sueiro. Eu vou fazer as minhas perguntas e depois o senhor responde todas para a gente tentar ser o mais breve possível, né? Primeira questão, Sueiro, a queda de arrecadação, né? Primeiro quadrimestre, segundo e terceiro, não é isso? De IPTU, de 6 milhões, cai para 3.700, depois vai a 3.260. Acho que é a primeira página. Não é isso, vereador Isaías? É isso, professor Sueiro? Tá, depois eu gostaria que o senhor pudesse explanar, aí até para o público, né, com relação a essa queda, né? Acho que no primeiro é os IPTUs pagos, etc. e tal, depois vai. Mas eu gostaria que o senhor, com toda a experiência que o senhor tem, o senhor pudesse explicar para nós essa queda, quase 50%, de um primeiro para o terceiro quadrimestre. Essa é uma dúvida que me... é isso mesmo ou estou errado, Sueiro? Me corrija, por favor. Deixa eu ver aqui outras anotações. Não. Não, no primeiro está 6.744. Primeira página. Primeira página. O meu está 6 milhões no primeiro, não é isso aí? 3 milhões e 700 no segundo e 3 milhões e 260 no terceiro. Aí outras coisas que me chamaram a atenção. Desculpa aqui, ó. Investimentos, Sueiro. Aí na saúde, a gente fala em 500 mil, né? Investimento. O que seria isso? Como chegou nesse valor de 500 mil na saúde? Também a falta de investimento, tanto na cultura quanto no esporte, né? Outro item que me chamou muita atenção, o gasto com administração, é isso mesmo? Pessoal em cargos 1.400.000. Se gasta-se mais com administração do que cultura e do que esporte no nosso município. É outra questão que eu gostaria de estar levantando. E acho que daqui do gráfico são essas. E aí algumas falas do senhor que me chamou a atenção. Quando o senhor fala, gastou mais do que o arrecadado, né? Acho que qualquer que eu faço lá na minha casa as minhas despesas, eu jamais posso gastar mais do que o arrecado, não vai bater essa conta, né? Outra fala do senhor, secretários gastos não racional. Aí eu gostaria que o senhor dissesse para mim o nome dos secretários que fazem esses gastos
na expressão que o senhor usou, não racional, foi uma expressão. Enfim, racionalizar. racionalizado, perdão. Então, os secretários Tem fizeram diferença. gastos não racionalizados. Ah, ficou muito? Tem 3 Ô, professor, minutos. não, Vamos- ele, então vamos só pegar ele te primeiro- responde esse, aí você elabora o Os restante gráficos, que você os quer. gráficos. Vamos nos gráficos, então essas dúvidas, tá bom? Obrigado, presidente. Professor Collin, a questão do IPTU, os números realmente levam a induzir as pessoas a terem a noção de que realmente houve uma queda do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro quadrimestre. Na realidade, o IPTU é lançado em 11 parcelas, com a possibilidade de pagamento à vista na primeira parcela. Então, todo o primeiro quadrimestre, se você pegar, eu tenho aqui os números de 21, se você pegar os números de 21 em relação ao IPTU, você vai perceber que no primeiro quadrimestre praticamente é o dobro da arrecadação do exercício anterior. Apesar de que 2021 não deve ser, o segundo quadrimestre não é parâmetro, porque foi o período em que abriu a anistia. Por consequência, tivemos um aporte considerável de arrecadação e eu já tinha feito essa observação. Então, no primeiro quadrimestre, pagamento único, uma boa parcela da população paga único, então a arrecadação no primeiro quadrimestre do IPTU é significativo. Depois, no segundo e no terceiro, é uma decorrência de quem pagou parcelado, né? E a queda do segundo para o terceiro é porque o número de parcelas não é padrão. É até 11, dependendo do valor, 6 parcelas, 5 parcelas, né? Ou 8 parcelas. Então, quando chega no final do ano, esse valor já decaiu um pouco. E a própria inadimplência também, né? Mas, como eu observei na minha fala, eu disse que se compararmos a arrecadação do IPTU de 2022 com a de 2021, teve uma queda de 1 milhão. Mas fiz a observação que em 2021 nós tivemos a anistia. Só para ter uma ideia, no segundo quadrimestre, a arrecadação foi de 2021 foi de 5 milhões 156. Do segundo quadrimestre de 2022 foi 3 milhões 710. Ou seja, a anistia de 2022 não existiu, né? E em 2021 existiu. Então nós tivemos aqui uma diferença por baixo de 1 milhão e 400 mil, quase 1 milhão e 500, certo? E no terceiro quadrimestre nós tivemos, de 2021, uma arrecadação de 3 milhões e 958 mil, contra uma de 3.200 no terceiro quadrimestre de 22, uma diferença de 700 mil reais. Então, por baixo da quase 3 milhões de arrecadação a menos para 22, fruto desculpa, eu acho que a frase está errada. Em 2022, nós tivemos uma arrecadação de 13.715 mil, e em 2021, 14.678, mais ou menos 1 milhão a menos. Mas só de anistia nós tivemos um aporte de 3 milhões. A anistia representou um valor significativo em 2021, que não se repetiu em 2022, porque a anistia tinha uma vigência programada. Então, se a gente for verificar, a arrecadação de 22 foi melhor que 2021, levando em consideração que era só o tributo do ano, sem nenhuma anistia, certo? Sim, tá. Haverá anistia 2023, não? Podemos antecipar? Eu não sei. O que a gente tem é uma lei permanente de pagamentos que concede uma certa anistia, mas para pagamento à vista. Eu particularmente sou contra a anistia repetitiva. Sim. Porque você desestimula o cidadão a pagar, né? Vai ter anistia, depois eu pago, né? Então, eu acho que a anistia tem que ser de tempos em tempos, como Vira um estímulo. vício, né? Hã? Vira um vício. Vira vício. Não pago esse Por ano, exemplo, pago ano que vem a eu anistia. lembro que na gestão do Clodoaldo, todo ano tinha anistia. Sim. E nos representava aporte à arrecadação, né? Aí a outra questão era com relação aos investimentos, né, Investimentos professor? da saúde. 28 na educação. Na realidade, se a gente for pegar os investimentos que foram feitos esse ano, comparado com
com a arrecadação, o nível de investimento da Prefeitura de Nova Iguaçu é muito baixo, né? As nossas despesas maiores estão lá, despesa de pessoal e despesa de custeio, dá um percentual muito elevado, passa de 90%, né? Então é um negocinho que teria que ser repensado. Em relação ao que foi investido na saúde, uma boa oportunidade para o senhor fazer essa pergunta para o secretário de saúde, que vai fazer a audiência pública essa semana. Porque, hoje, né? Hoje, né? Assim, só esclarecendo um detalhe, a Secretaria de Finanças é uma secretaria a meio. Nós não interferimos nos gastos das secretarias. O que a gente tem pedido é que efetue gastos de forma racionalizada. Um exemplo bastante simples. O ano passado gastou-se um valor significativo na compra de pneus. Né? Saúde? Não, no geral. Né? No geral. Comprou-se pneu para todas as secretarias num volume significativo. Não vou nem discutir preço, porque faz muito tempo que eu não compro pneu, então eu não tenho muita noção disso daí. Quando, na realidade, poderia ter comprado para todas as secretarias, num volume menor, né? Porque você não compra pneu hoje e tem que comprar novamente daqui a um mês. Eu tenho um carro faz 6 anos e nunca troquei pneu, né? Então, você fica lá com um capital empatado, né? Que não está sendo usado, e aquele dinheiro poderia ser gasto numa outra situação, sem considerar possibilidade de roubo, sem considerar a possibilidade de o pneu ressecar e perdendo qualidade, essas coisas todas. Só estou dando um exemplo. Parabéns, né? pelo exemplo. Em outras situações também ocorre isso, né? Quando vai se comprar, eu parto do seguinte princípio: se eu vou comprar alguma coisa, pela minha secretaria, eu procuro saber o preço antes, para que se vier, por exemplo, ano passado eu comprei 5 computadores, a prefeitura comprou para a Secretaria de Finanças 5 computadores, porque os nossos já estavam gritando de desespero, né? E a gente fez um orçamento, verificou, comprou, né? E na oportunidade se discutia a questão da locação, né? O valor locado era maior do que o valor a ser gasto com compra. Então você tem que racionalizar. E eu já, em várias oportunidades, defendi a ideia de que racionalizar a despesa não significa não gastar, mas procurar gastar com qualidade, com objetividade, destinado a coisas objetivas, que vai resolver. Não é para ficar no estoque. Hoje em dia, o estoque da prefeitura é a loja do fornecedor. E se você bota os pneus, por exemplo, ou outros produtos estocados na prefeitura, é capital imobilizado, que você não vai usar, sim, mas durante um bocado de tempo. Então, professor, minha ignorância é minha mesmo. E como que funciona isso, por exemplo? Vamos comprar pneu. Quem que deu essa excelente ideia? E não tem um controle, não tem alguém para falar, peraí, falar o que o senhor falou? Precisa comprar 200 mil pneus e deixar... Aí, vamos comprar o suficiente e depois nós vamos repor de acordo com as... E quem que faz isso? É o prefeito? Não. Quem que é o cara que fala? Geralmente é a Secretaria de Suprimento comunica às secretarias que vai abrir um processo licitatório para comprar pneus, para comprar, seja lá quais forem os produtos, e cada secretaria manda lá um formulário, e cada secretaria apresenta os seus quantitativos, né? Eu acho que vários secretários extrapolaram no seu pedido com aquela, já que vai comprar, vou comprar bastante, né? Mas não é um produto que você vai consumindo diariamente. Por exemplo, não é produtos perecíveis que você, ou não perecíveis que você compra e tem uma demanda de consumo muito maior. Você botou o pneu lá, se nada acontecer de extraordinário, vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Tudo bem, não, mas a gente precisa ter um estoque. Tem um estoque mínimo, né? Mínimo. Mas, e deixando claro, eu sempre defendi a ideia de racionalizar despesas, né? Não é falta de não ser racional, né? Objetividade, clareza, saber o que está fazendo, não jogar fora. Então, é uma fala do senhor
professor Sueiro, até quando foram alugar as máquinas da Schunk. Eu escutei, o senhor falava, não aluga, a gente compra a máquina no futuro. Alugou, o serviço não apareceu, o Joãozinho que anda pelo... né? E foi um dinheiro jogado fora. Modéstia. Usou, fizeram, no primeiro fizeram. Não, fizeram o serviço, Quer dizer que não foi efetivamente. feito, foi feito. Mas se tivesse lá, ouvido o Sueiro, falava, no vez da gente alugar, vamos guardar, hoje nós teríamos máquinas, né? Então é essa fala que... É assim, ó, a sociedade, a vida é dinâmica. Por exemplo, vai imaginar que o Cotó, secretário de Infraestrutura, tivesse feito algum serviço de recuperação de ruas a semana retrasada. Com a chuva que caiu ontem, por exemplo, boa parte estragou, né? Se a gente tem um equipamento, né, a gente procura recuperar de uma forma mais efetiva, tem condição de fazer um trabalho de maior qualidade, né, porque o equipamento é nosso. Agora, alugado, chegou no final do mês, você tem que pagar lá o aluguel, se não tiver, se não pagar, a empresa retira, né? Eu nunca defendi a ideia de alugar equipamento, computadores, impressoras, equipamento pesado, caminhões, essas coisas todas, né? Porque o custo de um ano equivale ao custo de aquisição do equipamento, né? Você vai falar, mas você não paga IPVA, você não paga seguro, você não paga manutenção, só paga o motorista e o combustível. Mas, se a gente for levar em consideração a perpetuidade do serviço que o equipamento vai nos propiciar, pelo menos 3, 4 anos, aguenta, né? Hoje a gente estava discutindo aqui um pedido da Secretaria de Educação de alugar um caminhão por R$35 mil. Em um ano dá 420 mil. Com 420 mil reais é possível comprar um caminhão que, por pior que seja o operador desse caminhão, o motorista desse caminhão, vai durar 2, 3, 4 anos. A gente em um ano vai gastar de aluguel e nos próximos anos não teremos equipamento para atender a demanda. Então, eu acho que é uma questão de racionalizar as despesas, né? Presidente... Voltando à palavra, professor, pode fazer, pode usar. Não, 1 minuto e 30 de créditos. Aí eu vou deixar para o final esse usar, Pode usar. até para ficar mais dinâmico. Sim. Tá bom? Obrigado, Pode usar. presidente. Por favor, só menciona o seu nome e o local, o endereço onde você mora, por gentileza. Bom dia a todos, me chamo... Só um segundo. Vamos lá, bom dia a todos, agradeço enormemente a oportunidade de poder expressar aqui minha opinião, convicções aqui, a qual faço questão de fazer parte aí como munícipe, né, de Embu-Guaçu, né, uma pessoa que paga os seus impostos, mesmo que às vezes, assim como a maior parte dos munícipes, né, de forma parcelada, de acordo com as minhas condições sociais que eu posso, né, pagar. Mas mesmo assim faço questão de cumprir com os meus compromissos e pagar da forma que consigo. Vamos ao objetivo, à pergunta, ao questionamento aqui. Só menciona, por favor, o seu nome completo e onde você mora, por Jefferson Passos, moro na Vila Louro, Rua Delmiro Gomes de Sá, número 125. Vamos lá, então. O objetivo aqui principal, desculpe aí alguma possível falha aí, vamos lá. Um dos itens aí que eu gostaria de levantar em questão, né, até sugestionar aí com relação ao planejamento, né, dessas composição de receitas e resultados, seria assim, que pudesse ser realizado de uma forma mais atenta. Por quê? Porque eu vejo e acompanho diversas audiências aqui, né, online, né, nem sempre presencial consigo, poucas vezes consigo presencial, mas online. O que eu observo? Observo que há muitos manuseios de verba de um departamento ao outro e também, assim, se há uma falha, um gasto excessivo no planejamento e se há um manuseio, eu acho que requer uma atenção muito especial a isso, porque assim, uma falha no planejamento vai impactar de modo geral nas receitas dos próximos governos, né, próximas administrações. E também, assim, pode ser que haja falha em um departamento e
falta de verba em outro departamento, como é o que está acontecendo no meu caso. Eu resido na rua Delmiro Gomes de Sá, conforme eu mencionei, desde fevereiro. Janeiro do ano passado, passaram uma máquina na minha rua, né? As chuvas de dezembro, né, e janeiro agravaram a situação da minha rua, que é a rua Delmiro. Não só minha, né, mas de todos os munícipes que lá habitam. E o que aconteceu? Essas chuvas, elas impactaram. Foi passada a máquina em janeiro do ano passado. Depois dessa data, não foi mais passado. E o que implicou, chegando no resultado de hoje? Implicou que já foi feita... Eu já tenho mais de 10 protocolos desde fevereiro do ano passado, né, que é quando eu fiz a solicitação. Cheguei até a imprimir mais de 20 folhas aqui, deixei aqui na porta aqui da Câmara aqui para resolver, e não resolver minha situação. Fiz 10 protocolos na prefeitura e até então vou no mês que vem realizar, então faltou verba. Então eu gostaria que tivesse uma atenção especial melhor aos munícipes, né, nesse caso, que ainda estamos com a rua pagando imposto lá, que na minha rua, somando de todos, deve dar mais ou menos uns 30 mil reais aí dos munícipes. Não é um valor alto, mas assim, quando foram buscar voto, as pessoas que estão eleitas, foram na minha rua lá, bateram de porta em porta, olharam a iluminação e olharam a rua, e perguntaram para mim ainda, precisa de alguma coisa? Eu só preciso que seja feita uma manutenção aqui, porque a prefeitura é nada mais, nada menos que uma zeladora, né, dos bens públicos aí. E a cada mês, a cada ano, tem sido acrescido, né, nos nossos impostos aí, por volta de 10% com essas altas que acontecem do valor venal dos imóveis. Todos os anos nós percebemos, a arrecadação tem aumentado, porque os valores venais dos imóveis estão aumentando, então está tendo mais receita, né, aumentou a receita. Esse um dos pontos, né? Vou tentar resumir aqui os outros pontos. O outro ponto é essa questão da infraestrutura. Eu gostaria de dar sugestão para que pudessem ter uma atenção especial com os munícipes, assim como eu, e consertar as ruas, né? Porque os protocolos estão sendo colocados nas gavetas. Aí, a quem nós cobramos? Se eu cobro aqui, às vezes eu não tenho retorno, né? Não tenho retorno. Pouquíssimas atenções especiais aí, algum vereador dá uma atenção, nos ouve, nos acolhe, faz o pedido. Já fizeram 3 solicitações aqui na Câmara, aqui, 2 vereadores do mandato anterior e do mandato atual, o senhor Isaías e, salvo engano, o senhor João Sené, que ele estava no dia que foi feita, em janeiro passado, a passada da máquina lá. Então, assim, de lá para cá não passou mais máquina, o mato está alto, está muito alto lá o mato, né? Então, eu gostaria de, com relação no planejamento, ter uma atenção especial melhor. Um outro item que eu imagino, assim, eu falo meu nome em nome dos munícipes que não puderam estar aqui, não podem estar aqui, estão trabalhando para poder subsistir, é o item com relação à saúde. Eu fui aqui, foi empenhado várias verbas de 40 milhões aqui, conforme está dizendo aqui, 40 e mais verbas e receita. Um outro item era o quê? A gente sabe que a saúde precária aqui no Embu-Guaçu, né, cada dia requer uma atenção mais especial, ainda mais nesses tempos de pandemia. Eu passei com a minha família, né, trazendo isso à tona de forma rápida, um aperto aqui. Por volta de 4 horas da manhã, eu precisei trazer a minha filha aqui no posto de saúde, aqui no hospital, e faltou um equipamento que é um medicamento, né, um medicamento que faltou. Foi uma bombinha, né, que é um item que, assim, tem a medicação e não tem o equipamento, que é aquela bombinha que você adiciona o ar para a criança. Isso, esse Aerolim. Na ocasião, não tinha. Então, moral da história, o que acabou acontecendo? Ô Né? Jefferson, só pode concluir e ele já vai fazer a resposta para você. Perfeito. Ok? O que acabou acontecendo? Acabou o médico indicando ir a uma farmácia 24 horas, que eu não tenho conhecimento de ter nenhuma aqui, para comprar o equipamento, porque esse equipamento, não sei se todos sabem, ele é emergencial. A criança ou o adulto, ele está com a falta de respiração, ele acelera o procedimento de volta, de retorno, né? Então é um risco à vida. Então, se eu passei, quantos mil podem não ter passado por isso e ter passado despercebido? Então, essa questão da saúde, eu acho que requer uma atenção, uma manutenção, um monitoramento, porque uma vida, para quem perde essa vida, ela é uma tragédia. Agora, num contexto geral, ela não simboliza tanto, embora seja uma vida, né? Então, eu gostaria que tivéssemos atenção mais especial
que esses protocolos, que eu não trouxe aqui impresso aqui, eu acabei esquecendo, eu acabei vendo agora há pouco na internet lá que estava tendo essa apresentação, e aí eu corri para cá, pelo menos foi uma das poucas formas que eu tive de poder vir aqui e expressar, porque assim, eu já fui na prefeitura dessas questões, tanto da saúde e das ruas, né, que empenha esse orçamento está sendo discutido, não foi resolvido, e assim, só falta chegar no juiz da cidade, né, assim, e tentar dessa forma, respeitosamente, solicitando aqui presencialmente a todos os vereadores, né, não é o vereador A, B ou C, formalizando a todos. Eu acho que, imagino que quando tiver um debate aí com relação ao orçamento, todos possam lembrar-se do Jefferson e de outros que não puderam estar aqui, para de repente ter uma atenção especial. Então, essa seria a minha fala, concluo, só caso tiver um minuto adicional, gostaria de pontuar só mais uma questão após as expressas palavras do secretário. Né? Tá bom então, Jefferson. Obrigado por enquanto. Bom, vamos lá. Ô, Jefferson, você está de parabéns, porque poucas pessoas aqui em Iguaçu procuram exercer a cidadania. Isso que você está fazendo chama-se cidadania, participar da vida da cidade, questionar, e se todos fizéssemos isso, talvez a situação da cidade não estivesse assim hoje. E isso não é uma omissão que caracteriza Embu Iguaçu nos últimos 2 anos. É uma omissão que vem de forma bastante constante no século XXI. A partir de 2001, parece que a população se escondeu ou, decepcionada, passou a não questionar a administração pública. E isso deveria ser alguma coisa repetitiva. O exercício da cidadania tem que ser exercido de forma plena e de forma constante. Porque não é pelo fato da gente eleger um prefeito, eleger vereadores, é que eles assumem a responsabilidade integral de zelar pela cidade. O cidadão continua com essa obrigação e aciona os seus vereadores, cobra o prefeito, se necessário ao judiciário, para que efetivamente ele possa se fazer representar. E é isso que você está fazendo, por isso você está de parabéns. Vamos lá. A Secretaria de Finanças e Orçamento é uma secretaria meio. Não toma decisão fins, ou seja, não é a Secretaria de Finanças que vai cuidar da rua, da saúde e da educação. Nós temos que prover, através da Receita, condições para que as secretarias tenham à disposição recursos para poder investir naquilo que se faz necessário. E eu sempre entendi, e os bons defensores das leis orçamentárias deixam claro que o orçamento tem que ser equilibrado, receita e despesa. Se a gente for deixar o orçamento com o único parâmetro de despesa, uma das coisas que vai acontecer, a despesa vai para 500 milhões e a receita 250. Quem fornecer para a prefeitura, quem prestar serviço para a prefeitura ou funcionários da prefeitura irão viver uma situação de desespero, exatamente porque há um desequilíbrio significativo entre o que a prefeitura vai arrecadar e o que ela vai gastar. Portanto, não é viável, não é exequível, e eu vou continuar defendendo a ideia de orçamento equilibrado, ou seja, qual é a estimativa de receita para 2023? 238 milhões, então nós vamos distribuir esses 238 milhões pelas secretarias de acordo com a sua prioridade. E para esse ano, só para se ter uma ideia, nas audiências públicas foram colocados isso, a LDO, a LOA, né, a educação vai levar uma fatia de 70 milhões dos 238 milhões. A saúde vai levar uma fatia de 65 milhões dos 368 milhões. Aí a infra vai levar uma fatia de 28 milhões dos 368 milhões. 268. Né? E as demais secretarias, de uma forma decrescente, vão levando suas fatias, de acordo, inclusive, com o volume de atendimento que se tem da população. Gostaria de falar assim, a arrecadação do município vai triplicar. Não é bem assim, porque quem bota dinheiro no cofre da prefeitura somos nós contribuintes, certo? Então a gente tem que dosar, porque se eu
chegar e falar assim, ó, o IPTU que está na faixa de R$ 1.200, eu vou passar para R$ 5.000, para R$ 10.000. Eu não vou receber nem os 1.200, nem os 5.000, porque o cidadão que hoje retira uma parte do seu salário para pagar os seus encargos tributários, frente ao aumento significativo, não vai ter como fazê-lo. Ele, entre botar o feijão na mesa, botar o leite na mesa para os seus filhos, ele vai fazer a opção, eu vou alimentar meus filhos, depois o imposto eu vejo como que vai fazer. Ou seja, a arrecadação, ao invés de aumentar, vai diminuir. E para quem pegou um orçamento de 148 milhões e já estamos trabalhando com um orçamento de 238 milhões, é um crescimento significativo sem enfiar a mão no bolso do contribuinte de forma exagerada, certo? Em relação à infra que cuida da rua, que você mencionou, o ano passado a despesa foi de 19 milhões. Esse ano já foi de 28 milhões, ou seja, teve um aporte de 9 milhões, já voltado inclusive para as suas necessidades, né? O Cotó, que é o secretário de infraestrutura, que assumiu no finalzinho do ano passado, tem procurado dar uma melhorada nessa situação, inclusive partilhado de ideias que eu defendo, que é comprar equipamento, porque sem equipamento não tem como realizar serviço de qualidade. Ficar à mercê de locação, essas coisas todas, e é complicado, né? A saúde que você mencionou também, realmente assim, sem querer desmerecer o secretário, a secretária, quanto mais dinheiro você botar na saúde, mais dinheiro vai demandar, porque infelizmente é um calcanhar de Aquiles de todas as administrações. As despesas com a saúde é grande, medicamento custa caro, procedimentos custa caro, material de enfermagem custa caro, mão de obra muito mais caro ainda. Médicos aqui em Bugaçu, por exemplo, é coisa difícil, você abre um concurso, poucas pessoas se habilitam para participar do concurso. Hoje a gente tem contratado uma empresa Health Medic, ou Medic Health, que a gente está pagando 1.600.000 por mês, só para alocar mão de obra específica na área de saúde, né? Eu, que sou responsável pelos pagamentos, sei o quanto eu fico agoniado cada vez que chega aquela nota de 1.100.000, de mais 500 mil reais, porque são em 2 notas por mês, para pagar aquilo de lá, porque se não pagar, os médicos paralisam, e não está nem um pouquinho preocupado no sentido, não pagou, eu não quero saber se tinha outras despesas prioritárias. A firma, a prefeitura não pagou, a firma não repassou para eles, eu não trabalho de graça, não sou relógio, e por aí vai, né? Então, e qualquer medicamento é muito caro. E quando é fornecido para órgão público, é mais caro ainda. Você pode até falar, ó, eu fui lá na farmácia e comprei aquele medicamento por R$10. Numa licitação, com certeza vai estar 15, 18, 20 reais o mesmo medicamento. Porque todo fornecimento de material para a prefeitura, pode ser medicamento, pode ser material de construção, pode ser material de educação, sempre é mais caro, né? O processo licitatório, ele permite a compra de produtos mais baratos por parte daqueles que estão participando, não mais baratos que o mercado. Por exemplo, nós temos lá 3 empresas, hoje, inclusive estava tendo licitação, 3 empresas para fornecer pneus. A prefeitura vai comprar os pneus mais baratos entre o que estão oferecendo, não entre o que há no mercado. Se você for no mercado aqui, o Extra, tem pneu por um preço menor do que a prefeitura pagou, mas o Extra não participou do processo licitatório, né? Então, é muito delicado isso, né? Então, eu acho que um município pobre como o nosso tem que ser muito mais racional no uso dos seus recursos e estabelecer prioridades. Não se pode jogar dinheiro fora. Infelizmente, em muitas administrações se jogou e se joga dinheiro fora nas administrações públicas de modo geral, né? Eu não sei se foi suficiente. Diga. Hoje, oi? Sim. Pode ser. Tá. Peço aos senhores vereadores que só
acelera um pouquinho para poder a gente ter o tempo hábil, porque vai ter a outra audiência ainda. Pela ordem, presidente. A palavra, Crebinho, vereador. Bom dia, presidente. Bom dia, secretário de Finanças. Bom dia, mesa. Bom dia, vereadores, público presente e os internautas que nos acompanham neste momento. É claro que aqui a minha preocupação realmente a gente olhando por todos esses valores em secretarias, valores altíssimos e pouco investimento. Só que assim, cabe eu fazer a pergunta quando tiver os secretários aqui. E eu irei fazer essas perguntas. Mas aqui, ô Sueiro, voltando aqui para o comparativo entre receita, despesa empenhada e despesa realizada, corrente líquida, aqui tem os valores e foi passado aqui do pessoal ativo, né? São 117.546.180,49. Aí vem os inativos, pensionistas, R$ 311.060,48. Aí as sentenças judiciais, que deu R$ 1.149.093,29. E aí tem o INDEM por demissão aí, que foi R$ 2.269.002,30. A minha preocupação com a despesa aplicada com o pessoal, que chegou no valor de 113.339.145,38, atingindo aí o percentual de 53,25%, sendo que o valor máximo é de R$ 114.924.739,33, que atingiria o percentual aí de 54%. A minha preocupação é que se tivesse gasto 1,5 milhão a mais, a gente já teria atingido esses 54%. E o limite legal está bem claro aqui, e bem ostensivo, que seria o ideal chegar entre 109 milhões, nessa faixa. A minha preocupação é porque no ano de 2022, ficamos com muitas dificuldades para se trabalhar na gestão, e ficamos sem dotação orçamentária. A minha preocupação que a gente não corra esse risco no ano de 2023. Eu queria, você por ser secretário de Finanças, ser conhecedor, sabendo que tem todos esses cálculos que vêm aqui a mais, que foi citado, principalmente sentenças judiciais, o que deve ser feito nesse ano de 2023 para a gente não cometer o mesmo erro que aconteceu no ano de 2022. Muito obrigado, senhor. Eu sempre entendi que uma administração pública não pode ultrapassar de 50% com despesa de pessoal. Ultrapassou isso, já começa a se tornar inviável, né? E por despesa de pessoal, a gente entende salários pagos aos funcionários e encargos, fundo de garantia e INSS. Aproveitando que estou falando de INSS, fundo de garantia, a prefeitura não deve um tostão de INSS para o Sistema Geral de Previdência, não deve um tostão para o fundo de garantia do exercício em curso. Estamos pagando, sim, um parcelamento de pagávamos 2 parcelamentos de INSS, a gente conseguiu pôr um ponto final o ano passado, e o fundo de garantia também, que pagávamos um parcelamento de gestões anteriores, assim como do INSS, também colocamos um ponto final, e hoje a gente só tem um parcelamento em andamento, que estamos pagando em dia, e as despesas do próprio exercício. Não é mérito nenhum, é obrigação, não estou me vangloriando nada disso, simplesmente deixando claro que gestões anteriores negligenciaram e tiveram que recorrer a parcelamentos, e isso acaba comendo um dinheiro do presente para, absorvendo
um recurso do presente para fazer frente às despesas do passado, né, em decorrência de administrações pouco comprometidas com o município. O que você falou em termos de dotações, capital, essas coisas todas, ela é assim, o orçamento nosso, ele estima a receita, a gente quer melhorar a receita, né? Procura, trabalha com isso e a gente tem melhorado. Para quem pegou um orçamento de 148, a gente já está trabalhando para 232, e quando a gente pegou de 148, a gente fez 184, quando a gente fez o orçamento de 178, fez 220, sempre conseguindo um montante maior. Mas as demandas, as despesas são constantes, o apelo para gasto é constante na administração, né? E quando a gente estabelece os valores para cada secretaria, se vocês pegarem a história do orçamento do município de Embu-Guaçu, vocês vão perceber que determinadas secretarias no passado não tinha recurso, não era destinado a recurso nem para a folha de pagamento. Eu lembro que em 2020, se não me falha a memória, o orçamento da Secretaria de Agricultura era R$150 mil. R$150 mil é botar um secretário para pagar dinheiro lá e não trabalhar, porque não tem condições de trabalhar. Hoje o orçamento já passou de 1 milhão e deve estar beirando quase 2 milhões. Secretaria de Esportes não tinha nada de recurso, hoje tem 2.300. Lógico que não é muito, né? Mas se usado de forma racional, de forma equilibrada, dá para fazer muita coisa, né? Meio ambiente, todas as secretarias tiveram um aporte, porque eu estabeleci como meta assim, ó, a educação vai receber 30% da receita, a saúde vai receber 28%, 29%, esporte vai receber 1%, meio ambiente vai receber 1%, cultura vai receber menos que 1%, gabinete vai receber 1,5%. Eu fatiei em percentuais e a gente faz a estimativa da receita para o próximo exercício e aplica esses percentuais. E por isso que dá. É óbvio que a educação quer 120 milhões. É óbvio que a saúde quer 85 milhões, mas se eu fizer isso, fecha todas as demais secretarias só para atender uma. E todas elas são importantes e todas elas estão trabalhando, né? Mas, tudo bem. Muito obrigado, Sueiro. E essa preocupação é tão bom que transparece para a população também, porque o secretário de Finanças falando que nós temos, principalmente todos os secretários, tem que agir com responsabilidade, porque tem que ser em cima da racionalidade, como você falou. Porque essa é a nossa preocupação. Nós não queremos chegar no meio do ano novamente e ficar sem a dotação para poder movimentar a nossa cidade. Uhum. Como fez o cidadão aqui cobrando, né, a manutenção na sua rua, cobrando as melhorias para o seu bairro. Então, a sua preocupação é a preocupação dos vereadores dessa casa. E eu quero que todos os secretários entendam isso. E isso não é uma crítica, é uma preocupação com o dinheiro dessa gestão, para que a gente faça acontecer o que não aconteceu no ano de 2022. Então, essa é a preocupação do vereador dessa casa. Acredito que é a preocupação do nosso secretário de Finanças hoje e principalmente do nosso executivo. Muito obrigado, viu, Sueiro? Pela ordem, presidente. Mais algum vereador? Pela ordem. Conceda a palavra ao vereador Isaías. Sim, sem problema. Venha. Presidente João do Cavalo, vereador João Sené, Luiz Fernando, secretário de Finanças, Sueiro Lopes, quero agradecer aqui imensamente a presença do vereador professor Colli, vereador Clebinho, vereador Carlinhos. Quero agradecer também aqui a presença da Dani, o Jefferson Passos, o Rubens, a Casey. Eu esqueci o nome do seu chefe de gabinete ali, viu, Colli? Desculpa. Olha só que audiência bem conduzida pelo presidente. Infelizmente houve um pequeno atraso aqui por falta de energia, mas nós estamos num tema tão importante, né, Sueiro? Falando de números aqui. Então faço questão mesmo de agradecer a todos aqui, porque uma sexta-feira bem produtiva
né, e desejo a todos um ótimo dia, aos internautas. Sueiro, eu quero falar diretamente de duas secretarias aqui, que diretamente você está ao lado, né? É a pasta do meio, né? Finanças. Mas me chamou a atenção aqui, aos números que foi apresentado aqui. Primeiro quadrimestre, gabinete do prefeito. Primeiro quadrimestre, um valor de 115 mil. Segundo quadrimestre, um valor de 252 mil. Aí que eu me assustei aqui. Terceiro quadrimestre, um número de 479 mil. Eu fiquei preocupado aqui com essa secretaria, porque ela quase dobrou ali o gasto com encargos, né? Então, e a outra, a própria do senhor, só que ela teve um aumento aí considerado de quase 100 mil, né? Do segundo para o terceiro, o segundo 563 mil e o terceiro 631 mil. Como que o senhor, de uma maneira educada, né, lógico, pode me explicar esse aumento? Eu confesso que a do gabinete foi um número expressivo ali, né? Vamos entrar naquela questão, racionalidade com o dinheiro público. Né, vereador Clebinho? Vai faltar investimento, não somente na rua, que o Jefferson hoje aqui, vou falar da rua porque ele está aqui presente, né? Vai faltar investimento. Foi feito lá no passado, tem um tubo lá, né, Jefferson, que precisa liberar a passagem da água ali, porque vai passar a máquina, vai jogar o material, e se não resolver a questão do tubo primeiro ali, vereador Clebinho, vai jogar, é desperdício de material. É desperdício de material. Mas, Sueiro, por gentileza, só esses números que foi apresentado aqui, eu fiquei literalmente preocupado, né, porque nós saltamos de um número de 252 mil para 479 mil. Lá de finanças, era um número de 563 mil, foi para 631 mil. Só me expressa, por gentileza, justifica esses dois valores. E desde já quero agradecer, o Sueiro, porque, vereador Colli, sempre, né, sempre é uma aula, né, e espero que o prefeito ouça mais aí, né, parar com essas coisas de aluguéis, porque não vai funcionar. Obrigado desde já. Bom, vamos lá. Em relação às despesas de pessoal, com o advento da 175, lei aprovada aqui pela Câmara Municipal, que alterou a estrutura da prefeitura, no gabinete, o que aconteceu foi que o gabinete absorveu uma série de outras atividades de outras secretarias até então, por exemplo, novos projetos, foi para a secretaria, foi para o gabinete, a Defesa Civil foi para o gabinete. Por consequência, houve um aporte maior de despesas de pessoal nessas secretarias. A Secretaria de Finanças, esse crescimento de 563 para 631, a Secretaria de Finanças é composta pela contabilidade, pela fiscalização, pelo cadastro, que foi criado o departamento de cadastro, foi criado o departamento de receita, né? Tudo isso implicou em aportes de despesa decorrente dessa lei, da 175, que mexeu na estrutura de funcionamento. E como a lei foi aprovada em maio e gradativamente foram feitas as adequações durante o exercício, teve reflexo, né? Mas esse reflexo não foi apenas na Secretaria de Finanças ou no gabinete. Em diversas outras secretarias ocorreram a mesma situação, e eu mencionei que o aumento de despesas de pessoal em relação de 2021 para 2022 foi quase que em torno de 20 milhões. Né? Então, a lei havia necessidade de ser feita, modernizando, melhor estruturando a prefeitura, né? Ainda ficaram algumas pendências, algumas coisas que se observou posteriormente, mas eu acho que entre a estrutura que era, eu acho que do século passado
e a que se implantou houve um avanço significativo. O que se teria que fazer é procurar racionalizar a contratação de mão de obra também, não só funcionários, mas frente de trabalho, estagiários, né, vai trabalhar de forma efetiva, sem problema nenhum. Tem que fazer hora extra, mas essa hora extra vai apresentar resultados efetivos, sem problemas. O que eu fico muito indignado com isso, é quando as horas extras não têm uma contrapartida de serviço prestado, né? Só um faz de conta. Isso me deixa bastante indignado, bastante chateado, mas cada secretário tem que fazer a sua administração. Eu sei de situações em que funcionários simplesmente faz hora extra para engordar salário. Eu tive uma conversa com um funcionário, assim, aí eu tenho que receber hora extra porque eu fiz um empréstimo consignado, me desconta R$700 todo mês, e com esse salário não dá para sobreviver. Então eu tenho que fazer, eu tenho que ganhar hora extra. Ele não fala nem fazer hora extra, eu tenho que ganhar hora extra. Não é assim, né? Eu observei que entre o período que eu fui prefeito, século passado, e a atual prefeitura hoje, e de algum tempo atrás também, mudou-se o parâmetro. Antes, contratava-se funcionário para atender as necessidades que o município tinha. Hoje, os funcionários existem na prefeitura buscando as suas conveniências. Né? Esse exemplo que eu dei, eu tenho que fazer hora extra porque eu fiz um empréstimo consignado e não estou conseguindo pagar, né? O cidadão comprou um carro, não consegue pagar a prestação, vai lá para o prefeito, eu quero uma gratificação, eu quero uma... Não é assim. O funcionário existe para atender a conveniência do município. E não a prefeitura existe para atender a conveniência do funcionário. Infelizmente, isso ocorre já há algum tempo e isso tem trazido problemas sérios para a administração. Tanto é que a gente sempre está no fio da navalha com as despesas de pessoal. Excelente. Obrigado, presidente. Então, voltando aqui, você quer falar? O vereador... Obrigado, presidente. Você rápido. Mais o um atraso minuto não pra foi concluir, culpa nossa, né? Foi culpa da energia. Parabenizar o morador Jefferson pela participação, por sair das redes sociais, né? Que hoje nós temos muitas pessoas nas redes sociais e a sala está vazia, mas vamos jogar aquela conversa. Ao horário, o mesmo trabalho, sabe Deus o trabalho, o que o Jefferson fez na vida dele para ele estar presente hoje aqui, e o senhor é um exemplo, e até pelo equilíbrio, tá? E pelas colocações. E pode contar com o vereador professor Colli nas demandas do senhor, tá? Que chegou ao meu conhecimento hoje. Sala 2, segundo andar. Enfim, bem rapidinho, pelo tempo que... professor Sueiro, volto naquela questão. Secretários com gastos... Você usou a expressão racionalidade, é isso? Racionalidade. Se eu pudesse não citar racionalidade. os nomes, ficaria muito feliz. Para encerrar minha participação no dia de hoje, 2023, criou-se a Secretaria de Habitação. Eu sei da importância de uma Secretaria de Habitação para o município, porque é ela que vai buscar as casas, Minha Casa Minha Vida, que vai votar com o governo Lula, que já votou, o Minha Casa Verde do governo estadual, que talvez vai mudar de nome com o Tarcísio, mas terá, é a Secretaria de Habitação que vai fazer esse intercâmbio. Mas eu pergunto, de onde vai tirar o dinheiro para manter essa Secretaria de Habitação? Se o senhor pode me dizer. Né? E, enfim, fica aqui minha indignação. Parabenizo o senhor pela participação novamente. E obrigado, presidente Josinho do Cavalo. Na realidade, vai se tirar dinheiro de onde se tira dinheiro para todas as demais secretarias, do bolso do contribuinte. Não entra um tostão na prefeitura, como eu já falei, sem que não saia do bolso do contribuinte. Por isso que a racionalização das despesas é fundamental, né? Cada secretário procura avaliar as suas necessidades e direcionar as despesas em função delas, né? Mas eu sempre, em todas as reuniões de secretário, eu bato na tecla. Vamos racionalizar as nossas despesas exatamente para que possamos fazer com que o orçamento fique maior. Ou seja, não é maior em números, mas possa atender um maior volume de necessidades do município. Racionalidade. Para os secretários, procurar ser bastante racionalizar as suas despesas,
né, de forma a conseguir um efeito maior para os nossos munícipes. Passo a palavra aí ao munícipe Jefferson. Pode ir 1 minuto para você concluir, tá? Só para a gente poder explanar rápido aqui. Olá, vamos lá, pronto. Obrigado novamente a todos, ao convite aí, o vereador Colli, né? E a todos presentes aí. E nessa conclusão, eu gostaria de pontuar aqui alguns pontos, tá? Não é nenhuma crítica pessoal ou marcação pessoal com qualquer pessoa que seja da prefeitura ou de órgãos públicos, sejam quais eles forem, tá? É mais assim, a verdade, a realidade que nos afeta dia a dia, tá? Então vamos lá. Desses 19 milhões que foram orçados e houve um gasto de 29 milhões, na minha opinião, eu acho que é assim. Eu acho que nós não podemos e devemos atentar sempre, né, a não gastar mais além do que arrecadamos, embora às vezes há essa demanda e tudo mais, acho que requer uma atenção especial com relação a isso, porque, por exemplo, foram 19 milhões orçados, 29 milhões gastos, conforme está aqui apresentado. A minha rua, se a gente calcular um custo médio de R$ 1.000 aí de manta asfáltica, que seja, porque ela já tem toda a parte de guia, né? Então, custaria R$ 250 mil. Então, desses 19 milhões de reais, não foi conseguido realizar o gasto na minha rua, que é né, se a gente for comparar, 1%, né, 1%, 0,5% aí do valor, né? Então, se a gente calcular aqui, por exemplo, desses 19 milhões de reais, dava para fazer, em metragem da minha rua, aí, por volta de 250 metros, por volta aí de 350 ruas, né? 350 não, 720 ruas se for todo o orçamento. Então, acho que requer uma atenção especial, acho que houve, além do gasto, uma desatenção, né, porque eu sei que tem máquinas em todo o departamento, né, mas não houve essa atenção especial. Eu soube também que houve um debate, ou foi trazido a análise nessa casa, e até cogitado na prefeitura, que houve uma licitação para recapeamento, e aos valores que eu soube na época, salvo engano, se eu tiver errado, me corrijam, por favor, foi empenhado um valor alto, um valor de 9 milhões, que se esse valor for convertido em ruas, como a minha, que é a metragem média de uma rua, daria-se para o recurso de 9 milhões de recapeamento custear 360 ruas, a um custo simples de divisão aí, né, de custo médio de 250 mil por rua, tá? Então, esse é o ponto 3. O ponto 4, já acabando aqui, com relação à saúde, foi empenhado 40 milhões, e eu falei aqui no começo que, assim, é o que está impactando na minha vida, é o que impacta na vida dos demais munícipes, tenho certeza. Foi 40 milhões empenhado na despesa da saúde, a minha filha foi lá e não conseguiu esse atendimento dessa bombinha aí, que eu tenho dinheiro para comprar, seja com meus esforços, mas nem todos têm, né? Então, e não tinha essa bombinha lá. O 5... as decisões certas que devemos tomar com relação ao gasto, não ficar só na narrativa, né, e sim nós nos atentarmos, porque assim, está na mão de todos aqui a resolução de todos os problemas. E com relação, concluindo aos impostos aqui, que eu não gasto mais que 10 segundos, eu acho que assim, tem que ter, é essencial ter parcelamento, porque assim, nem todos recebem salários altos, a maior parte é salário mínimo, e assim, são munícipes como todos os demais. Obrigado a todos e desculpe o prolongamento aqui. Beleza, Jefferson. Obrigado pela sua participação. Falou tanta coisa. Bom, você mencionou a questão de 9 milhões para despesa de pavimentação. Na realidade, esses 9 milhões foi um processo licitatório para a ata de registro de preços. Né? Não significa que a prefeitura gastou 9 milhões em pavimentação. Abriu-se esse valor para que se gastasse na medida em que houvesse disponibilidade financeira. Não se gastou 9 milhões. Né? A empresa, o ano passado, recebeu 600 e poucos mil reais desses 9 milhões. Esse ano já recebeu 550 mil reais
pela prestação de serviço da operação tapa-buraco, né? Então, é um valor, registro de preço, e na medida que há necessidade, vai se solicitando que preste o serviço, que forneça o material, e gradativamente vai atendendo as necessidades. Não se gastou 9 milhões, efetivamente 9 milhões causam um certo impacto, mas não é isso. E muitas vezes, os processos licitatórios, se estabelece um valor em que se vai utilizando de forma gradativa, né? Vai realizando o serviço, a prefeitura vai pagando, mesmo porque também, se tivesse que pagar tudo de uma vez, não haveria recurso para isso, né? E eu posso dizer com bastante segurança em relação a equilíbrio de gasto, de receitas e despesas, que nós estamos controlando isso de uma forma bem séria, de modo que nós não temos da atual gestão despesas assumidas que não foram pagas. E pagamos muita coisa de gestões anteriores, como eu já mencionei aqui em outras oportunidades, né? Enquanto eu lá estiver e puder fazer valer a minha opinião, vai ser desse jeito. E a partir do momento que eu perceber que não tem mais motivo para estar lá, porque a minha percepção de administração pública não está sendo levada a sério, não se faz mais necessário, vou cuidar dos meus cachorros lá em casa. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador João Sené. Bom dia, presidente João do Cavalo. Bom dia, mesa. Bom dia, vereadores, internautas que estão nos assistindo, público presente. Vou dar uma adiantada aqui, que estamos meio atrasados por causa da energia que acabou, né? Mas, Suelo, uma pergunta que foi comentada aqui no começo. A sua preocupação, né, também foi em umas compras de pneu que você mencionou aqui, por várias secretarias. Essas compras de pneu também, como o senhor diz, várias secretarias. Tem secretaria que a gente vamos aí, a reclamação que não tem carro. Aí a desculpa que não faz uma fiscalização, que não tem carro. Obras não tem carro. Várias secretarias não tem carro. E esses pneus? Né? Bom, eu mencionei também que quando vai abrir um processo licitatório, a Secretaria de Suprimento passa uma planilha para todas as secretarias fazerem opção. Se secretarias que não têm carro fizeram opção por aquisição de pneus, eles vão providenciar a compra, mas é um ato da secretaria ter solicitado um produto que eles não vão usar porque não tem equipamento. Eu tenho certeza de que, se solicitei pneus, foi para o único carro que a Secretaria de Finanças tem, que é o da fiscalização. E, diga-se de passagem, compraram o pneu certo, não, compraram o pneu com ar errado ainda, né? Mas não foi erro de solicitação, foi erro de preenchimento da planilha de quem fez a classificação lá, mas em todo caso, tudo bem, né? Cada secretaria, normalmente, ele coloca lá uma dotação para comprar veículos, principalmente as secretarias que não têm. E no transcorrer do ano orçamentário, muitas coisas têm que ser alteradas. O ano passado, por exemplo, para socorrer a secretaria de... Algumas secretarias simplesmente cancelou-se todos os processos de compra de veículos para dar suporte à secretaria, se não me engano, de obras e uma outra secretaria que estava precisando, a infraestrutura, que estava precisando de recurso para fazer frente a situações mais emergenciais, né? Então, aquilo que cada secretário planeja, faz seu planejamento anual, muitas vezes, por determinação do prefeito, por necessidade de outras secretarias, acaba solicitando a transposição, a transferência de uma dotação de uma secretaria para outra, e isso
a Secretaria de Finanças não tem autonomia para fazer de livre e espontânea vontade. Todas as vezes que há uma transposição, algum remanejamento de verba, o secretário do titular da secretaria que está fazendo a concessão formula assina um documento autorizando, exatamente para que não venha falar, não, o prefeito, o secretário de Finanças fez isso, fez aquilo. Se a Secretaria de Esporte autorizar a transferir R$200 mil para a Secretaria de Educação, de Cultura, seja lá qual for, de infra, de obras, ele está autorizando. O recurso orçamentário é dele. Se ele autoriza, providencia. Se não autoriza, não providencia. Obrigado, Suelo. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlinhos. Bom dia, senhor presidente, senhor Suelo, nobres pares, público presente, internautas que nos assistem. É mais uma consideração mesmo final, senhor presidente, porque hoje é dia da gente mais ouvir o munícipe, né? As reclamações, as demandas deles, do que a gente mesmo falar. Só quero deixar um adendo aqui, porque ontem o vereador Chiton levantou uma bola que é muito importante para a gente precisa dar atenção no que ele falou. Sabemos, senhor Suelo, que o cobertor do senhor é curto. Não adianta a gente aqui estar apertando e apertar o senhor, é muito difícil. Sabemos que a arrecadação do município é fraca, da Zona Sul é uma das mais fracas que existe no estado de São Paulo. Então é difícil a gente chegar aqui e cobrar de números do senhor. Claro que a gente tem que, através desses dados que o senhor apresentou para a gente, cobrar o secretário para saber o que foi feito, para saber o que foi executado, que o senhor destinou a cada secretaria. Mas, volto a repetir, Cole, tem que dar atenção às secretarias que pode ajudar o senhor a aumentar a arrecadação do município, através de verba do Estado de São Paulo. Estive na LESP, estive na Assembleia, há 2 semanas atrás, são 30 bilhões do Estado de São Paulo em sobras. Isso significa que o nosso município não está capacitado para poder buscar esses recursos. Então, a gente precisa capacitar a Secretaria de Obras, Planejamentos, a gente tem que contratar, sim, mas pessoas adequadas e com capacidade de ajudar a gente a buscar esses recursos. A gente precisa dar um amparo às secretarias para que possa fazer projetos para buscar esse dinheiro que está sobrando. Porque se ficar aqui apertando o seu sueiro para que, poxa, a secretaria de fulano, a secretaria de ciclano precisa de ajuda, a gente sabe que o recurso do município é muito fraco. E também não pode deixar, Cole, temos que ver o que a gente pode fazer na lei orgânica, Isaías, porque não pode um munícipe fazer 10 protocolos na prefeitura e não ser respondido. Pelo menos a resposta tem que ser dada. É impossível um munícipe fazer 10 protocolos na prefeitura e não ser respondido. É igual a situação das moções de apelo que a gente faz. A gente tem que pensar essa semana, vamos sentar nós, vereadores dessa casa, não podemos deixar passar isso em branco, temos que sentar a semana que vem, para que a semana que vem a gente possa fazer até uma urgência especial, o presidente, para que a gente possa fazer alguma coisa para que o munícipe e o vereador tenham que ter resposta. No mínimo, é o básico, porque a pessoa fica esperando a resposta. Eu acho que é uma falta de respeito muito grande. 10 protocolos. E eu tenho certeza que esses 10 protocolos que ele apresentou teve um espaço de tempo. E, poxa, e não ser respondido. Então, fica aqui as minhas considerações finais, senhor Sueiro. Eu acho que temos que apertar o executivo, sim, para que dê atenção a essas secretarias, que possam ajudar as outras secretarias a formular projetos, a formar projetos, a executar projetos para buscar esse dinheiro que o Estado de São Paulo tem para poder ajudar o nosso município. É só isso por hoje, senhor presidente. Bem, só aproveitando a oportunidade, Carlinhos, a situação é bastante simples. O nosso orçamento é 238 milhões. Isso das receitas previstas. As emendas parlamentares e o trabalho que os vereadores possam fazer tentando conseguir recurso extras, emendas parlamentares, essas coisas todas, elas não entram no orçamento que são aprovados aqui. Elas vão entrar como crédito, excesso de arrecadação e crédito adicional vinculado. Porque quando você consegue um recurso para a Secretaria X, é para realizar um trabalho específico. É um recurso vinculado que normalmente ainda tem uma contrapartida que a gente vai ter que providenciar, né, algum recurso complementar para que aquilo possa ser viabilizado, né? Então,
nos 238 é dentro daquela perspectiva da estimativa de receita que se estabeleceu. Qualquer recurso extra é acrescido a isso daqui, né? Disso daqui só vai tirar, eventualmente, uma contrapartida. Se conseguir um recurso de 2 milhões, vai ser acrescido. 238 já passa para 240. Se outro consegue mais 5, mais 4, vai acrescendo, né? Tá bem? Pronto. Somente mais algum munícipe quer fazer uso da palavra? Presidente, eu posso só usar um minutinho? Só para concluir? Só mais um minuto para concluir, tá, vereador? Muito obrigado, presidente. Eu quero, mais uma vez, desejar um bom dia a todos. Pedir desculpa ao secretário de Educação, que já se faz presente aqui. Houve um atraso, a nossa energia foi interrompida aqui, então nós estamos finalizando. Já pedimos desculpa pelo atraso. Ao Jefferson, só para informar, Jefferson, a empresa, ata de registro de preço, né, a empresa só recebe com a execução do serviço. Ela recebeu aproximadamente, né, Sueiro, me corrija, duas notas no valor no total de 599 mil, mais o material adquirido agora, 550 mil, 1.150.000, mais ou menos aí, né? 1.200.000, essa empresa recebeu, né, então, só para te passar essa informação. E também dizer, o que foi bem questionado aqui, né, presidente, sobre os pneus, o prefeito abriu uma sindicância sobre alguns pneus que desapareceram. Eu até preciso, Carlinhos, Clebinho, os que estão presentes aqui, por gentileza, eu comentei naquela tribuna sobre essa sindicância, que pneus foram desaparecidos. E eu, de fato, não pesquisei, acompanhei o processo final, mas o prefeito abriu uma sindicância sobre esses pneus que foram desaparecidos. Demais, presidente, obrigado pelo tempo. Bom término para nós e bom início de outra audiência, né, vereador Colli? Encerrando a fase de manifestação presencial, passaremos para a fase de manifestação virtual. Não teve nenhuma manifestação virtual. Nada mais havendo a tratar, agradeço a todos os presentes e que nos acompanham pela internet. Declaro encerrada a audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento de metas fiscais do Poder Executivo referente ao terceiro quadrimestre de 2022.